Olá, cá estamos nós às 3 horas da manhã, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Nós tínhamos gravado 11 vídeos e supusemos que seria necessário. O vídeo 11º era, no nosso entender, o fim. Entretanto, parece-nos necessário fazer este adendo, que vai se chamar O que faltou ser dito. Ou então Deus ou acaso. Aí vamos decidir. Então, o que é que acontece? Nós lemos para vocês o resumo da teoria da evolução. O universo contém tudo o que existe. A teoria mais aceita sobre a origem do universo é a do Big Bang, que supõe, olha só, ciência pressupõe, nada é certo. Suposição, supositório, sobre a origem do universo é do Big Bang, que supõe ter o universo surgido de uma explosão gigantesca, o Big Bang, ocorrido entre 12 e 20 bilhões de anos atrás, 14 bilhões. O universo inicialmente consistia em uma bola muito quente e densa de gás, que foi expandindo e resfriando. Depois de cerca de 1 milhão de anos, o gás provavelmente começou a se condensar em fragmentos denominados protogaláxias. Continuaram a se condensar, formando galáxias, em cujo interior as estrelas foram nascendo. Hoje, bilhões de anos mais tarde, o universo como um todo ainda continua se expandindo, embora existam áreas localizadas nas quais os objetos são mantidos juntos pela gravidade. Por exemplo, muitas galáxias são encontradas em grupos. A teoria do Big Bang é apoiada pela descoberta de uma fraca e fria radiação de fundo, o chiado, e na minha televisão, do HF, e o chuviscado na tela. Então é um fato, é físico, que provém uniformemente de todas as edições. Acredita-se, isso é fé. Então o cientista tem que ter fé, que esta radiação seja remanescente da radiação produzida pela grande explosão. Então o cientista tem que ter fé. Pela radiação cósmica de fundo, são ainda indícios de ligeiras irregularidades na formação das galáxias e na densidade do universo primitivo. Os astrônomos ainda não sabem se o universo é fechado, o que significa que irá eventualmente parar de se expandir e começar a se contrair, o Big Crunch, ou se ele é aberto, o que significa que ele irá continuar se expandindo para sempre. Desprezou aqui o fato de que, já disse Johannes Kepler, chegou à conclusão de que se ele fosse fechado, não resfriaria, teria que ser aberto. Então, o autor aqui não levou em conta certos dados. Então, nós achamos que aqui mostra que cada cientista, é uma enciclopédia, cada cientista parece que tem uma fé. Ele vai fazer a sua teoria, vai montar a sua, primeira hipótese de trabalho. Essa hipótese de trabalho tem uma teoria. Essa teoria vai se comprovar ou não. Se outros fizerem a mesma coisa, então se comprova. Então, nós já mostramos a vocês que a coisa mais bela do universo é a célula, que está mostrada aqui. Então, isso é um ovo. Se vocês pegarem o ovo e quebrarem, ele é isso aqui, uma célula. Então, é a coisa mais bela e mais complexa do mundo, mas é composta por moléculas. Moléculas são seres inorgânicos, e os seres inorgânicos compõem um ser orgânico, ou seja, da matéria passou-se para a vida. Então, um biólogo famoso, médico, chamado Jacques Monod, decidiu resolver a questão. E aí ele produziu o livro O Acaso e a Necessidade, ou seja, para provar que a evolução está correta. Ele, sendo evolucionista, tinha que fazer isso. Então, enquanto ele trabalhava simplesmente só sobre a célula, então uma outra equipe, que nós já mostramos aqui, ou 4 equipes diferentes, trabalhavam sobre o universo. Então, aqui estão as 4 equipes, que eu separei em A, B, C, D. Essas 4 equipes de astrofísicos trabalhavam no universo simultaneamente, quer dizer, a primeira, a A, começou em 1920, a B em 1933, a C
em 1961 e a D em 1968. Então, enquanto essas 4 equipes trabalhavam procurando saber o que é o universo, né, as galáxias, então já vamos mostrar aqui um exemplo, né? Enquanto essa equipe tentava ver o que é isso, nebulosas, aglomerados, galáxias, protogaláxias. Então, enquanto aquelas 4 equipes, colocavam a saber o que era isso aqui, então Jacques Monod decidiu saber nebulosas e aglomerados. Ele estava estudando isso aqui, aqueles 4 grupos, cientistas famosos, né, o sistema solar. Então, eu estava estudando tudo isso e chegaram a uma conclusão. Existe mais massa no universo, no 100% do universo, do que é vista. É mensurável, portanto, é quantificável, 97%, 95% não se vê, não é uma maquinaria que se veja, já foi dito antes, e só 5% é que se vê. Assim, em números redondos, há uma fração. Então, enquanto as 4 equipes estavam estudando o mega, né, o grande, então o Dr. Jacques Monod estava estudando o micro, a célula, simultaneamente, cada um estudando uma coisa diferente. Para o Dr. Jacques Monod só importava a célula, o ser vivo, e como é que a matéria inerte, portanto, as moléculas se transformaram em célula, ou seja, deram um salto do não vivo para o vivo. E aí ele, como era burro, percebeu que Red, e lembrou-se disso, né? Como é que se pode ter aquilo que eu acabei de ler, dizer aquela besteira, que não se sabe se o universo é fechado, se o astrônomo Johannes Kepler provou que era aberto, porque se fosse fechado, não poderia haver o esfriamento. O aquecimento ficaria ali dentro e nada resfriaria. Johannes Kepler disse isso e era um astrofísico, né, do astrônomo de Viena, na época. E aí eles agora dizem que não se sabe hoje se é fechado ou se é aberto. Então, o nosso cientista disse assim, então a ciência não está levando em conta os dados já de outros cientistas. E outros cientistas tinham feito outras experiências com mutação, que era a base da evolução, é a mutação. Uma espécie vira outra espécie, quer dizer, da ameba, ou seja, da euglena, né, para o peixe, do peixe para o lagarto, do lagarto para o pássaro, do pássaro para e vai por aí. Então, as espécies evoluem, uma espécie se torna outra espécie. Então, essa é a questão fundamental da evolução. Então, o nosso queridíssimo Jacques Monod, então, vai ver se é possível fazer isso e vai ser seguido pelo Dr. Michael Berry. Então, são cientistas de renome, né? E a equipe de cá, né, vai pegar o grande, o macrocosmos, o universo, enquanto esses dois vão pegar o microcosmos, o pequeno universo, a célula. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Dr. Jacques Monod, primeiro, leva em conta que o que os cientistas já descobriram antes tem que ser levado em conta. Então, parece que os cientistas que estavam fazendo o Big Bang e a evolução das espécies esqueceu que antes, né, o Dr. Pasteur, Louis Pasteur, francês, né, e o Dr. Red descobriram que o não vivo não pode dar o vivo. Ou seja, uma molécula não pode se tornar uma célula. Mas acontece que a célula é formada por moléculas. Então, que diabos é que aconteceu que a célula é formada por moléculas e essas moléculas dão um salto e de repente tomam vida, porque as moléculas não têm vida, são inorgânicas, e a célula tem vida, é orgânica. Então, como explicar isto pelo acaso? É o que ele acreditava, pelo acaso. O acaso é quem vai explicar isso aí, e agora eu vou provar
que é para mostrar que a teoria da evolução está correta. Ele fez isso ao mesmo tempo que as equipes faziam a sua exploração do universo. Então ele terminou o trabalho dele em 1965, recebeu o Nobel, né, de Medicina, e a equipe terminou em 68, o trabalho dela, e ele terminou em 65, ou seja, trabalharam praticamente durante o mesmo tempo. A que conclusões ele chegou? Na tentativa de provar que a evolução existia, então o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar, pouco a pouco, às seguintes conclusões. Faz uma experiência, e essa experiência, então ele vai estudar também a célula, está em detalhes, aqui estão partes da célula, mas ele faz a coisa de um ponto de vista tão complicado que eu não sei explicar por aqui. Mas tem outros livros aqui que nos ajudam, e nós por aqui vamos chegar ao mesmo ponto que ele chegou. Então ele é bioquímico e ele vai explicar através de uma linguagem que eu não vou conseguir entender, e talvez vocês não. Então não vou explicar pela linguagem dele. Agora vamos ver a experiência que ele fez. Então vamos lá, vamos à experiência. Então vamos à experiência que ele fez. A experiência é a seguinte: vamos ver como é que ele começou a tirar a limpo, né, se a evolução é por fruto do acaso ou é fruto de uma informação, como o grupo aqui chegou. O grupo chegou à conclusão de que as galáxias, protogaláxias, os sistemas solares, os sóis, as nebulosas, né, as protogaláxias, tudo são formadas por informação. E aí ele, estudando ao mesmo tempo, sabendo disso, ele pegou 1 mililitro de água, colocou alguns miligramas de açúcar, a glicose, e também sais minerais compreendendo os elementos essenciais que entram na composição dos constituintes químicos dos seres vivos: azoto, fósforo e enxofre. Semeou nesse meio uma bactéria da espécie Escherichia coli, uma célula, um monocelular. Portanto, ele vai fazer a experiência da célula. O que é uma célula? Como é que ela trabalha? E aí, tendo no máximo 2 micras de comprimento e o peso de 5 vezes 10 elevado a 13 gramas, mais ou menos. No espaço de 36 horas, ele percebeu que a solução continha vários bilhões de bactérias, ou seja, ela tinha se multiplicado enormemente. Constataremos que mais ou menos 40% do açúcar foi convertido em constituintes celulares. Quer dizer, a célula, então, consumiu o açúcar. Ela engoliu o açúcar, ela se alimentou do açúcar. Foi convertido, ao passo que o resto foi oxidado em CO2 e H2O. Ou seja, foi dejetado, como nós fazemos, como um homem faz. A gente come o nosso alimento na nossa mesa e a célula come o açúcar, a glicose. Efetuando toda a experiência no calorímetro, podemos determinar o balanço termodinâmico da operação, se a água aqueceu ou não aqueceu, porque todo o trabalho produz energia e a energia é calor. Então, constatando que, como no caso da cristalização, a entropia do conjunto do sistema, a entropia quer dizer a degradação, aumentou de um pouco mais que o mínimo prescrito pelo segundo princípio, ou seja, quase nada. Não houve degradação, então não houve aquecimento da solução. Assim, ao passo que a estrutura extremamente complexa que a célula bacteriana representa foi não apenas conservada, mas multiplicada bilhões de vezes, a dívida termodinâmica, a necessidade do aquecimento, que corresponde à operação, foi devidamente regulada e a solução permaneceu na mesma temperatura. Aí ele já disse aqui, como é que vamos explicar isso? Tinha que acontecer um aumento de temperatura, mas não aconteceu. O calorímetro não acusou, foi 0,1 porra nenhuma, desculpem. Portanto, não foi nenhuma violação definível ou mensurável do segundo princípio da termodinâmica. Não houve entropia. Entretanto, assistindo a esse fenômeno, nosso conhecimento de física não pode deixar de ficar profundamente transtornado
e perceber, mais ainda do que antes da experiência, toda a sua estranheza. Por quê? Porque vimos bem que este processo foi desviado, orientado numa direção exclusiva. A célula se multiplicou de 1 em 20 bilhões. 20 ou 200. Em 36 horas, vários bilhões, não dá quantidade. Sem violar as leis físicas da termodinâmica, sem aquecer a água e sem a entropia. Então, muito pelo contrário, não se contentando em segui-las, elas a utilizam, assim como faria um bom engenheiro, uma inteligência, um ser, para consumar com o máximo de eficácia o projeto. Portanto, o que esse aqui disse, tudo é informação, essa informação é um projeto. Essa informação traz em si uma ideia projetada. Então, agora ele chega, isso, os 4 grupos estudando o universo. Ele chega, estudando a célula, à mesma conclusão. Então, há um projeto na célula da Escherichia coli, há um projeto em toda a célula. Então, ele descobre que, na verdade, não há o acaso, há um projeto. Então, esse projeto já faz com que ele crie um termo, né? Então, a natureza é projetiva. Ao contrário, ele quebra uma lei, um tabu que foi estabelecido depois de Galilei, que diz que a natureza é objetiva, não projetiva. É o projeto da objetividade, a lei da objetividade, o postulado da objetividade. Ele quebra isso, deixa de lado. E aí diz, não, a lei da objetividade diz a natureza é objetiva, não projetiva. Ele chega à conclusão por experiência, honesto, acreditando que está fazendo o certo, e aí ele segue aquilo e é honestamente íntegro em dizer o que é que aconteceu. Há um projeto. Portanto, a natureza é projetiva, ao contrário do dogma imposto pelos financistas das experiências, da ciência, das academias. Então, eles tinham uma intenção, né? Travar a inteligência dos cientistas, obrigando-os a não considerarem isto, porque eles sabiam que, se o cientista considerasse a verdade, ia chegar a isso, a um projeto. Então, primeira coisa, a natureza obedece a uma informação. Tudo, no micro e no macro. Essa informação é uma ideia que tem um plano, um planejamento, e esse planejamento aqui na experiência da Escherichia coli, da célula de um monocelular, é seguido como se um engenheiro estivesse trabalhando, como se uma inteligência especializada em algo estivesse trabalhando. Pronto. Aí ele diz, o princípio da objetividade cai e fica o princípio a natureza não é projetiva, a natureza é projetiva, que ele chama de o princípio da teleonomia. Nomia quer dizer nomos, e tele em direção a. Então, é o contrário. Então, o princípio o postulado da objetividade cai, ele derruba, corajoso, hein? Rompe com a comunidade dos financiadores das academias e dos cientistas, ele rompe e aí passa a agir sozinho, sem financiamento. E aí diz, o que existe é o projeto. A esse projeto ele chama de teleonomia, dando assim o quarto elemento que faltava na teoria do Big Bang, da evolução. Então nós dissemos, o que? Cada coisa é algo. Esse algo é, portanto, um que. Aqui nós temos uma coisa. Essa coisa é o que? Esse que tem um como. De que maneira foi feito? Foi feito de barro. Foi feito de resina. E então, é o como. Os componentes são feitos de resina. Para quê? Para mostrar a carta 9 do tarô, o eremita. Por quê? Porque o professor Marlanff queria mostrar aos alunos na sala de aula, em 3 dimensões, em 3D, a carta do tarô, que é apenas em 2 dimensões. Como vocês vão ver esse vídeo. Então, tudo tem o que, o objeto, o como,
como foi feito, o para quê e o porquê e o para quê. E aí a teoria da evolução não conseguia responder o para quê, para nada. Tudo isso é feito para nada. Quer dizer, no final das contas não tinha isso. Ele diz, não é verdade. Há um para quê. A teleonomia. Há um projeto. E esse projeto aponta numa direção, e essa direção significa que o ser vai na direção de algo para o qual ele é projetado. Esse algo é a realização dele. Ele se realiza. Então, há o para quê. Cada ser é projetado para perseguir esse projeto, desenvolvê-lo, realizá-lo e chegar a se completar, ao seu ponto máximo, que é a completude. Ele chama isso de teleonomia, essa lei. Então, para não sair do vocabulário da ciência, ele não aceita a noção de Deus, mas aí já sai do acaso. Ou seja, o postulado da objetividade, que diz que o acaso é quem rege tudo, ele quebra aqui. Ele quebra. Com a experiência da Escherichia coli, ele quebra. E aí ele chega a outra coisa. Chega também a questão de que o projeto necessariamente vai fazer com que a coisa seguindo esse projeto. Ela não pode deixar de seguir esse projeto. Se ela deixar de seguir, ela vai produzir uma teratologia, ou seja, se mudar de informação. A informação é essa. Se mudar a informação, qual vai ser o resultado? Vai ser um monstro ou vai ser um ser menos forte, ao contrário de Darwin, que diz que vai ser um ser mais forte. Não há mutação, há invariância reprodutiva, ele fala aqui. Então, quando ele estuda a célula, ele percebe que cada célula reproduz-se em outra célula. Então, a Escherichia coli reproduziu bilhões de outras Escherichia coli. Não produziu abóboras, nem chuchu, nem células do rim, nem células do fígado. Então, produziu a Escherichia coli. Então, não há mudança da espécie. Isso é falso. Então, olha só, ele tentava provar que a evolução estava correta. E aí, de repente, ele chega, por uma experiência simples, à noção de que a célula obedece a um projeto de um ser inteligente. E ele é obrigado a admitir isso, e ele vai dizer isso na Real Academia de Estocolmo, ao receber o Prêmio Nobel de Medicina. Ele é médico, biólogo e bioquímico. Então, ele introduz duas coisas na ciência que o postulado da objetividade dizia, não dizia. Quer dizer, o Louis Pasteur e o Redi já tinham dito omnium vivum ex vivo. Todo ser vivo provém de outro ser vivo. Aí a ciência a pseudociência, Pasteur e Redi são cientistas verdadeiros, como Jacques Monod. Então ele constata o que Redi e o Pasteur disseram: omnium vivum ex vivo. Todo ser vivo só vem de outro ser vivo. Portanto, os 20 bilhões de células, eu cismei com 20, vamos deixar. Ele diz apenas bilhões. Então, se reproduziram porque eram vivas, e se reproduziram segundo uma lei chamada invariância reprodutiva, logo seguiram um projeto. Essa invariância é porque o projeto obriga o ser a segui-lo. E aí, seguindo esse projeto, ele não pode sair do projeto, mas pode acontecer uma falha na informação. O projeto é resultado da informação. O ser é projetado, como foi projetado. Esses seres aqui que estão aqui atrás de mim, ó, cada coisa dessa foi projetada. Então, cada ser é projetado. E então, esse projeto tem um que, é ele, é o ser, como ele foi feito, o porquê, né, e o para quê. Ele encontra o porquê. Para se realizar como ser. Então, tem uma finalidade que é a realização total do projeto. Isso já está na mente do projetista,
que ele atinja a sua plenitude, que ele atinja a sua finalidade. Então, há uma finalidade a ser atingida que ele chama de teleonomia, a lei da realização. Pronto. Quebrou com o postulado da objetividade, rompeu com a academia, mas ganhou o Prêmio Nobel de Medicina dado pela academia. Curioso, né? Então, ele quebrou, ele foi um maldito e quebrou a lei que vinha desde Galileu Galilei, mas o trabalho dele foi tão belo que quando ele expôs o seu trabalho, quer dizer, foi eleito, foi escolhido para o Nobel de Medicina em 65, baseado naquilo que a ciência já sabia, que o universo é um sistema aberto e não fechado, disse Johannes Kepler, senão não resfriaria, levando em conta essas descobertas de outros cientistas, que o Big Bang não leva. Ainda hoje se duvida se é fechado ou se é aberto, se é uma célula de cavalo, se é isso, se é aquilo, se é um tecido, então ele leva em conta aquilo que os cientistas anteriores já descobriram. E leva em conta o que aqui o Frank Zwick, a Vera Rubin, o Landauer, o Shannon estavam estudando a respeito do macrocosmos e ele estudando o microcosmos. Então, ele quebra tudo. Esses aqui também quebram tudo. Por quê? Não é o acaso que formou as galáxias, as protogaláxias, as nebulosas, as estrelas dos sistemas. Então, o Big Bang não é, na verdade, uma expansão que se faz pela lei do acaso. Na verdade, segue um projeto. Tudo segue uma informação. É isso que acontece de fato. Então a ciência vai ter que se render a essa evidência. Essa é a evidência. E a ciência tem que ser comprovada pela evidência. Logo, a teoria da evolução é falsa, é pseudociência, tanto atestada pelo Redi e o Pasteur, que omni vivum ex vivo, todo ser vivo só vem de um vivo, então a molécula não pode virar célula. Há uma informação que faz com que a molécula some-se e faça o DNA, né? E aí nós vamos agora ver o detalhe da célula, que ele diz aqui, ela segue um projeto. Que projeto? Então vamos ver através de uma explicação. Antes disso, vou mostrar um outro, o Dr. Michael Berry, que diz que procurou na Biblioteca de Paris, complementando o trabalho do Dr. Monod, ele diz: procurei na Biblioteca de Paris, que é a mais completa do mundo depois do Vaticano, mas a do Vaticano é religiosa, não é ciência, e aí não encontrei um trabalho que mostre uma mutação, que é a base da evolução, a mudança das espécies. Então, o selacanto virou lagarto, o lagarto que era um peixe, e o selacanto já vem da ameba, a ameba gera o peixe gera o lagarto gera a ave, e a ave gera tudo mais. As plantas, e aí chega à conclusão de que não há um trabalho científico que comprove esse processo, a mudança de uma espécie em outra. Procurei na Biblioteca de Paris, que é a mais completa, vasculhei, não há um cientista que tenha um trabalho, uma tese, uma teoria que comprove isso. Não há um. E ele diz, na ciência, tudo tem que ser escrito. Não escreveu, não leu, o pau comeu. Então, aí Michael Berry diz, então, não dou 50 anos para a teoria da evolução virar pó. Na época, ele diz, fizeram um retoque, né? E esse retoque, então, aqui de novo está a questão da célula, né? Se reproduzindo, e aqui é a espiral, e aí agora nós vamos à questão da explicação. Então, a explicação está aqui no livro chamado Criação, é o que nós, então, vamos ler, não vamos ler o Dr. Jacques Monod, ele chega à conclusão, né, que há um projeto, portanto, a informação, aqui chegaram a equipe aqui dos cientistas astrofísicos, vale para o macrocosmos e vale para o microcosmos. Tudo segue uma informação. No caso do macrocosmo, a matéria escura e a energia escura é a informação.
É a massa que se torna energia e essa energia se torna matéria. E essa matéria é só 5% e a massa é 27%, a matéria escura, e a energia escura é 68%. Então, essa matéria escura e essa energia escura é informação. Ela controla totalmente o universo. Se vocês, vou botar aqui debaixo desse vídeo, eu vou botar o que é energia escura e matéria escura. Vocês vão ver que é Deus. É Javé. Ele controla tudo, ele controla a gravidade, ele controla o movimento das galáxias, ele controla a distância entre um corpo e outro corpo, ele faz com que a expansão aconteça. Então, é Deus. Então, a ciência já chegou a Deus, não podia deixar de fazer isso, né? Então, tudo chega agora aqui a uma conclusão. Então, o que é que acontece? Vamos ler em linguagem comum. A nossa Terra faz parte de uma galáxia em forma de catavento. O autor parte disto. Está localizada num dos seus braços, girando à velocidade de 202 km por segundo, levando 200 milhões de anos para completar uma volta em torno do seu núcleo. Ele dá a figura em preto. Então está aqui a galáxia Via Láctea e a Terra está aqui, em algum lugar, né? Faz parte dela. E gira a galáxia à velocidade de 202 km por segundo, levando 200 milhões de anos para completar a volta. Ela gira, portanto, é um catavento que gira. Tudo se move no espaço. E esse movimento é feito por quê ou por quem? É a teleonomia do professor doutor Jacques Monod. A teleonomia. Há uma inteligência que projeta e faz com que esse projeto seja cumprido, seja levado a efeito. Então, o Sol tem um diâmetro de 1.390.600 km, que é aproximadamente 6 vezes maior do que a Terra. Isso significa que se o Sol fosse oco, caberia dentro dele 1 milhão de terras. Diante desses dados preliminares, já não dá para você começar a ver de que Deus está dentro de tudo isso. Aqui nós temos espaço ilimitado, sim, sem fronteiras. Todas as evidências nos levam a essa conclusão. Johannes Kepler já tinha dito, o espaço não pode ser fechado. Então, e existe o vácuo, o nada. O hemisfério de Magdeburgo, a experiência dos hemisférios de Magdeburgo vão dizer então que existe o nada. Tudo está dentro do nada, do vácuo, do vazio. Então, e aí a expansão é ilimitada, não está fechada, senão, segundo Johannes Kepler, não haveria o resfriamento. Aqui é um livro que a linguagem é compreensível. Então, temos que levar em conta a descoberta dos cientistas anteriores, que Stephen Hawking, o Big Bang e Darwin desprezaram como se não valesse nada. Só eles é que tinham a razão. É procurando alcançar aquilo que talvez esteja além da nossa imaginação, que se sabe que esse espaço não se estende a milhões de vezes mais. E onde termina? Será que existem limites? Afinal, surgiu por acaso. Não obstante o número de estrelas alcançar a casa dos bilhões, ainda assim pode dizer que o espaço é praticamente vazio, é nada. Então, Reshit, que é o nada, está aí, no espaço. E o espaço tem uma criação, que é Javé. Reshit é o nada, eu sou o ser, e o ser é impossível de ser visto. Então, o que se vê é o sendo, é o Ivé, o nada. E então, o sendo está dentro do ser. Ou seja, as protogaláxias, as nebulosas, os sistemas solares, a galáxia, está tudo dentro, o aglomerado está tudo dentro do vazio. E a Vé está dentro de Reshit. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver que, assim como as mentes inteligentes, com bons textos, é importante, o fator da busca da verdade jamais poderá estar em nós mesmos, a não ser que estejamos dispostos a reconhecer a ação de quem tem aquele conhecimento. Neste caso, Deus, que é o autor de toda a natureza. Se ele está lá e nós ignoramos, então todo o nosso sistema é pseudocientífico. Então, aqui ele destrói, o autor destrói
a teoria da evolução, começando do Big Bang e terminando no homem. Mas ele vai ter o respaldo de Jacques Monod, vai ter o respaldo do Michael Burry, vai ter o respaldo dos 4 cientistas, das 4 equipes, não são cientistas, 4 equipes de cientistas, né? Então vai ter o respaldo esqueci agora o nome do primeiro, do Pasteur e Reddy, e vai ter o respaldo do Johannes Kepler, de vários cientistas que foram ignorados pela teoria do Big Bang, foram ignorados por Darwin, pelos darwinistas e pelos neodarwinistas. Não vamos poder ignorar isso. O que a ciência já conquistou tem que estar dentro daquelas novidades que ela conquista. Aí ela vai dizer agora: o mundo microscópico torna-se incrivelmente complexo. À medida que o ampliamos, os microscópios mais poderosos apenas dão uma ideia. A maior parte do que sabemos do mundo invisível das moléculas, átomos, elétrons, é por meio de teoria e cálculo. Ninguém nunca viu um elétron. Ninguém nunca viu. A grande explosão é uma teoria que afirma que em determinado momento, num passado muito remoto, há bilhões de anos, 14 exatamente, várias camadas de gás. A origem desse gás, a ciência não cogitou, agora já se sabe, é o vácuo, é o vazio, e é desse vazio que é restrito que sai o gás. Foram se condensando, né, tornando-se, portanto, arquétipos, e os arquétipos vão se tornar parassímbolos, e os parassímbolos vão se tornar símbolos, até tornarem-se incandescentes. E aí, ocasionado pelo calor, deu-se uma grande explosão que projetou no espaço infinito galáxias que hoje o transpõem a velocidades inconcebíveis. Então, essas massas de universo incandescente precipitaram-se rodopiando pelo espaço afora, desde possivelmente há uns 5 bilhões de anos. As galáxias mais afastadas, então de 14 bilhões, as galáxias só surgem a 5 bilhões. Estão a bilhões de anos-luz de distância, deslocando-se a velocidades mais altas, próximas já da velocidade da luz. Então, Einstein provou a distância máxima e a distância mínima entre as galáxias, entre os corpos celestes. Ele provou através de cálculos matemáticos. E quando um astrônomo que morava com ele descobriu que o telescópio Hubble comprovou isso, disse a ele: como é que você pôde calcular com tanta certeza, como é que você foi atrás dessa ideia com tanta certeza e conseguiu estabelecer através de equações matemáticas que isto é verdade. Uma galáxia tem uma distância máxima e mínima entre outra galáxia. Então, de uma para outra tem uma distância máxima e de outra para outra pode ter uma distância mínima, mas ou isso ou aquilo. Então, isso foi calculado por Einstein. Qual era a mínima e qual era a máxima. E quando o astrônomo perguntou a ele como você tinha certeza de que havia isso, ele disse: Deus teria me decepcionado se não fosse assim, porque esta é a única maneira inteligente de fazer. Então, Ivé, ou Iavé, é inteligente e fez da maneira mais inteligente. É o que Einstein diz quando ele calcula. E o tamanho do universo ele calculou: 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Agora ninguém pode comprovar, mas ele fez os cálculos. Então aí vamos agora então ver que há uma influência de algo para formar a molécula. É como um universo miniatura, é como um sistema solar miniatura. Acontece que o vazio, ou seja, EIE, está dentro, está por fora, o nada, o vácuo, está como sendo o pano de fundo, o vazio, dentro do qual está Yahvé, o sendo. O ser sustenta o sendo. Então, entre um átomo, entre um elétron e outro elétron, uma distância, um vazio enorme, e é como se uma bola de futebol estivesse no meio do campo de futebol e o primeiro elétron estivesse lá no final da arquibancada do Maracanã. Esse vazio é o nada, é o vácuo. Esse vácuo é EIE. E os elétrons são Yahvé, ou Ivé. Então, e agora voltemos para o outro lado do universo, o mundo das plantas. Aí nós vamos chegar à conclusão que chegamos à célula. Aqui ele dá um diagrama, mas nós temos ela de maneira belíssima na representação
que eu vou mostrar novamente, colorida, e aí nós vamos basear nela, né, como é que acontece. Ele vai descrever agora essa operação, tudo aqui que está aqui é em colorido, tá vendo? A hélice aqui é helicoidal, vai se partir em duas, e essa bipartição é planejada, é projetada, como Jacques Monod chegou à conclusão. Segue um projeto. Ele vai explicar como, e vai explicar numa linguagem que a gente vai entender primeiramente. Em primeiro lugar, consideramos que um cientista bioquímico está fazendo laboratório atualmente, esforçando para produzir vida em tubo de ensaio. Fizeram notar progressos, no sentido de produzir minúsculas moléculas. Conseguiram isso fazendo passar cargas elétricas através de soluções químicas, mas não conseguiram a vida. A grande pergunta que se faz hoje é: se os homens de ciência inteligente vieram a conseguir criar matéria em tubo de ensaio, mas não conseguiram a vida, então o que é que faltou? Faltou Ivé, a vida. No princípio era o verbo, a vida estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida é a luz do mundo, e a luz brilha nas trevas. Quem imagina então esse absurdo que poderia isso acontecer? É uma crença, você tem que aceitar. Provavelmente foi assim. Olha, isso é linguagem científica? Isso é uma estupidez, isso é imbecilidade. Acreditamos que as galáxias e as protogaláxias se formaram a partir dos aglomerados. Isso é fé. Então, o cientista ou tem ciência ou fé. Então, ele já diz que a ciência é diferente da fé, por isso que o Monod quebrou com tudo e foi adiante e conseguiu chegar à lei da invariância reprodutiva, que destrói a teoria da evolução, porque ela se baseia na mutação, que é a variância reprodutiva, e ele diz que é o contrário, o que existe é invariância. Portanto, a evolução é pseudociência. E então, o que é que acontece? Então, esta célula, que é a parte mínima, ela é constituída de um mecanismo incrivelmente complexo, muito mais complexo que o mais adiantado computador. No núcleo estão os cromossomos contendo DNA codificado, informação, que determina todos os aspectos do crescimento de cada célula e dela no corpo. Ou seja, uma célula, quando o embrião da criança está se formando, então ali vai haver uma célula que vai formar o fígado e vai ser célula do fígado. Uma célula que vai formar o coração e vai ser célula do coração. Outra célula que vai formar os pulmões, que vai ser célula do pulmão. E aí uma célula sabe que ela é uma célula daquela parte do corpo, e ela não se torna outra célula. Então, a célula do coração sabe que ela é uma célula do coração. E quando eu tive meu coração, tive uma parte dele, morreu. Graças a um processo de yoga, ela de morta, ela reviveu. Ou seja, ela tinha acinesia, e a cinesia quer dizer sem movimento, o coração batia, mas aquele pedaço não batia, e de repente, através de determinados exercícios de yoga, no próximo exame, no exame seguinte, ela deu hipocinesia, um pequeno movimento, ressuscitou. Então a ressurreição é verdadeira. Então, a célula do estômago, a do pulmão, aqui está o ser humano, com vários bilhões de células nervosas. Então, aqui está o pulmão. A célula do pulmão sabe que se desenvolvem no embrião como célula do pulmão. As células nervosas se desenvolvem como célula nervosa. Cada célula sabe o que é. E aqui nós temos um encontro de células. Então, a faringe está aqui, a laringe está de um lado, o esôfago está do outro. Pertinho assim, né? Bifurca-se. Então, da faringe, que seria aqui minha mão, da faringe. Então, essa célula da faringe são da faringe. Se uma delas dizer e ela se destruir, a outra vai se reproduzir como célula da faringe. Mas ela está vizinha da laringe. E ela está vizinha da do esôfago. Mas acontece que ela não se desenvolve como célula nem da faringe, nem da laringe, nem do esôfago. Ela se desenvolve como uma célula da faringe. E se acontecer o desgaste de uma célula da laringe, ela se desenvolve como uma célula da laringe. Ela sabe que é uma célula da laringe.
E se for da faringe, ela se desenvolve como uma célula da faringe. E se for do esôfago, então cada célula sabe o que é, para que é, por que é e, portanto, como é. Então, ela tem uma informação, ela tem uma consciência. Essa consciência está em todas as células e está no ser total, no nosso cérebro, que está aqui apenas sugerido. Então, essa é a grande descoberta da equipe que rompeu com a pseudociência, com o postulado da objetividade, e a partir daí vem as espécies. E cada espécie, então uma aranha não vai se transformar em uma mosca. Um coelho não vai se transformar num sapo. O sapo não vai se transformar num caranguejo. Então essa história de uma coisa se transforma noutra, né, que a ameba ou qualquer outra célula inicial, um ser monocélula se transformou no peixe, mentira, isso não é possível, porque a célula de cada espécie sabe que pertence àquela espécie. Então, os 4 reinos da natureza, mineral, animal, vegetal e animal, e hominal, sabem que são assim, têm essa informação e vão se manter assim. Não há alteração, porque a informação primordial vem do Ain. O Sof e o Aor, a inteligência e a vontade, tiram da memória do Ain o item que querem, e então esse item se torna a coisa. E a coisa se torna, portanto, o que é, obedecendo a uma informação. E aí quem faz isso é no Ain, acontece isso, o Ain projeta Reshit, Reshit faz isso, tira da sua memória, através da sua vontade, através da sua inteligência, movida pela sua vontade, o item que quer, e produz então os arquétipos. E os arquétipos então vão ser em Ivé, né, no sendo, os parassímbolos e símbolos que vão constituir os seres, e tudo volta àquilo. O ser em manifesto se torna manifesto. Essa é a realidade. Então, o sistema solar aqui, né, está num vazio enorme, tá vendo? Então, entre os planetas, as órbitas dos planetas, do mesmo jeito que entre as órbitas do átomo, há espaço vazio, o vácuo. E esse vácuo é o nada. E esse nada é o Reshit, não é o Ain. O Ain não se manifesta através de Reshit, portanto, dos arquétipos. Então, descobrimos então isso, não podíamos deixar de dizer a vocês, através de quê? Através da verdadeira ciência. Então, hoje nós temos a ciência, e a ciência diz, portanto, que a evolução é uma pseudociência. Então, cada célula de cada órgão sabe que ela é desse órgão. E a célula do cérebro se reproduz como uma célula do cérebro, é o neurônio. E a célula da boca e da garganta, da língua, sabe que é uma célula da língua, é do pulmão e assim sucessivamente. E no embrião, quando elas começam a se formar, já começam a se formar como tais. Ou seja, quando se percebe que o embrião vai se tornando feto, então a célula que está embrionária, ela já sabe que se ela vai formar o coração, e ela vai se multiplicar como célula do coração. Aí a célula embrionária do pulmão vai se multiplicar formando o pulmão, e vai se multiplicar como célula do pulmão. E a célula gástrica do estômago está lá, e ela vai se multiplicar e formar o estômago. Ela sabe o que é, ela sabe como é, ela sabe por que é e para que é. Então isso se deve a esse homem genial que terminou quebrando com o postulado da objetividade. Ele diz postulado puro para ser indemonstrável. Ora, um postulado não pode ser indemonstrável. Vamos ver o restinho aqui no tempo que nos resta. Hoje nós vamos no máximo a 1 hora. Vamos adiante. Então, aqui ele diz, então, o DNA é a mensagem. Mas o DNA tem o RNA. Então, quando a célula se parte, aqui está o processo da mitose celular, ou seja, uma célula se parte em duas, realizando assim o sonho de toda a célula.
como se formam novas células? Pelo processo de mitose. Então, se uma célula do meu pulmão, do fígado se recompõe, não sei se do pulmão se recompõe, do cérebro com mais dificuldade, mas também se recompõe. Já se provou que o neurônio se recompõe. Então, ela segue um programa para se dividir. Ou seja, esse programa é o quê? Então, o DNA tem o RNA. Então, o RNA tem o RN mensageiro, que quando a célula se parte em duas, a hélice se parte em duas, então fica metade e metade. Então, uma hélice só se parte em duas. Então, aí o DNA que está aqui forma o RNA. Então, o RNA vai fazer o quê? Vai completar cada uma dessas partes, selecionando as proteínas de maneira inteligente, como Jacques Monod disse ali, da mesma maneira que um engenheiro faria se fôssemos comparar. E aí, existe uma fábrica de produção de proteínas em todas as células. Então, o DNA é formado pelo RNA, e o RNA é formado por uma fábrica de proteínas, que aqui ele não dá. Como se transmite o DNA a sua mensagem? Ora, o código que ele contém dirige os vários processos celulares. A ilustração mostra tudo bem claramente. A parte sombreada representa o ribossomo é o nome, espécie de fábrica de proteínas dentro da célula. Então aqui nós temos um ribossomo, que é a fábrica de proteínas, que vai fazer o RNA, e o RNA vai levar as proteínas para completar a parte do DNA que se dividiu em duas. Como na Bíblia diz, e Deus dividiu Adão e Eva em duas metades e completou cada parte. Né? A Bíblia diz alegoricamente assim. Então estamos aqui, a criação está aqui. Dita miticamente, que Javé dividiu o homem em dois, uma parte feminina e uma parte masculina, e depois preencheu com carne uma parte e preencheu com carne outra parte, mas a parte feminina com carne de mulher e a parte masculina com carne de homem. Pois bem, o processo é mítico ali, mas aqui é verdadeiro. Então o RNA traz as proteínas e que estavam aqui fazendo a amina, timina, citosina e guanina, e completam, fazendo com que isso volte novamente a ser uma hélice helicoidal. E aí, aqui está de maneira mais visível. Então, tá vendo? Ó? A hélice se parte em duas e depois essas duas metades vão ser completadas. O DNA vai ser completado. Cada metade vai ser completado pelo RNA mensageiro, que pega aqui da fábrica de proteínas, que eu disse, não sabia o nome, mas ele diz aqui, que se chama a fábrica de proteínas, é a matriz do DNA. Agora, cadê o nome? A ilustração mostra claramente. A parte sombreada é o ribossomo. Então, o ribossomo é a fábrica de proteínas. E ela sabe que ela existe ali, o ribossomo sabe que ele existe ali, para fabricar a proteína que o RNA mensageiro vai levar para completar a parte do DNA que se quebrou em duas e completar, levando a amina, timina, citosina e guanina e completando a cada uma das partes, ficando completa, reunificando-se lá e assim fazendo a nova célula. Então, é tudo assim. E aí, aqui ele dá. A comunidade das abelhas tem uma organização que ela segue rigorosamente, porque ela segue uma informação. Do mesmo jeito que a Escherichia coli. A comunidade das formigas, aqui está a comunidade da colmeia. A comunidade das formigas, aqui nós temos uma formiga também. Por que as formigas, você não imagina a complexidade. Existe a formiga operária, existe a formiga soldado, existe a formiga que protege a formiga rainha, que está lá dentro, só comendo, fica quieta, a função dela é produzir, é parir, produzir mais formigas, e ela fica lá e tudo trabalha no formigueiro em torno dela. Do mesmo modo, a abelha rainha vai acontecer o mesmo.
O enxame de abelhas vão se dividir em vários soldados, buscadores de alimentos, aqueles que trazem os alimentos, os seletores dos alimentos, aquele alimento que o soldado come, aquele alimento que ele leva para a abelha rainha. Meu Deus do céu, é maravilhoso demais. Então dizer que isso é fruto do acaso é uma estupidez sem limite. Criação. Então, no restinho de tempo agora, para 1 hora, então ele diz aqui, porque acredito na criação. Então ele dá, primeiro, a questão da vida em si, aquilo que nós dissemos. Então, o vivo não pode vir do não vivo. Vamos rapidamente. A lacuna entre o reino animal e vegetal. Uma coisa não pode se tornar outra. O animal é o animal, o vegetal é o vegetal, o mineral é o mineral. Então não há, portanto, evolução das espécies. Não é de uma única coisa, da bola, da estrela, que tudo ali vai se transformando por acaso. Cada espécie, a vida não pode ser produzida a não ser pela vida. Omnio vivum ex vivo. Então ele vai questionando. Assim se formam as espécies. E as espécies são separadas. Então, um homem não vira um cachorro não vira homem. Então, agora nós sabemos que há, então, às vezes a leitura errada e há a possibilidade da combinação. Então, um cavalo, uma égua sendo inseminada por um cavalo, dá um cavalo, ou uma égua. Mas se ela for inseminada por um jumento, dá uma mula. E agora fizeram a experiência contrária. Então fizeram o seguinte, né? O cavalo inseminou uma jumenta, e aí deu um ser, recentemente eu vi a notícia, não sei o nome é complicado demais, então fizeram a experiência ao contrário. Fizeram a experiência. Então é um híbrido, mas ele é estéril. Então, se Darwin estivesse certo, né, quando o jumento insemina a égua, daria alguma coisa, né, que é a mula, e a mula, então, daria uma hora uma mula e a outra hora um mulo, que é Darwin. E aí, eles dois se copulariam e dariam outra espécie. Isso não existe, é estéril. E fabricaram, então, uma mosca grandona, aumentaram linda de asas azuis e ela morreu em milissegundos. Portanto, não é possível fazer uma evolução modificando o ser, alterando o seu programa por radiação, que é a teoria da evolução. A radiação alterou e aí produziu seres melhores. Contrário, a mosca do açúcar, Drosophila melanogasta, foi tornada do tamanho da palma da minha mão, viveu milissegundos e morreu. Então é isso que dá a evolução. Ou o animal vive pouco e morre, ou é híbrido e fica estéril, ou então se torna uma teratologia, uma monstruosidade. Metade de boi já existe um animal que tem chifre de boi. Era um cavalo que cruzou com uma vaca e deu um cavalo com chifres. Mas esse cavalo com chifres não deu mais nada. Então, não é possível destruir a informação. A deformação termina sendo nada. Não tem continuidade. Assim, nós terminamos, sim, era preciso dizer isto. Era preciso dizer isto. E agora no homem, então, existe aqui um livro maravilhoso que é dizendo a evolução do homem. Então, o homem, em princípio, é um ser assim, tudo junto e misturado. Ele tem impotência. O humano, ele tem impotência. O anjo, ele tem impotência. O leão, portanto, a coragem, ele tem impotência. A resistência do touro. Ele tem várias coisas em potência, é o que diz essa figura, o arquétipo. Mas, o que é que acontece? O que acontece é que você pode ser, então, um ser inferior, olha só, um macaco com um papagaio na cabeça, com um porco, um javali aqui, e aqui montado em cima de um porco. Eu fui isso
Durante algum tempo, a minha cabeça foi um animal que só queria saber de prazer, ó, tá vendo? O corpo era de homem, mas na cabeça um animal. Então eu fui isso aqui. Durante algum tempo eu fui isso aqui. Então, mas aí o que é que acontece? A minha mente é programada, segundo o Dr. Francisco Rubia, para se tornar um ser espiritual. Aí eu passei para esse outro estágio. Tá vendo aqui, ó? A base é o boi, o instinto. Aqui a força motriz é o leão, um ser corajoso, a coragem. Então, o homem que tem agora a noção da espiritualidade. Então, eu passei daquele ser grotesco para esse ser, um homem. Já estou com, não tenho essa barbona, mas já estou bem velho. Se tivesse deixado crescer, e um homem é um homem, um animal é um animal. Então, aí eu passei a ser o velho experiente que eu sou hoje, aprendi bastante coisa, graças a Deus. Hoje eu tenho o prazer de dizer, não faço mais aquelas besteiras. E a fase final é essa aqui. Então, o homem que se torna angélico, nós dizemos a cristificação. Então, a base é um cavalo ou um jumento, que é um ser dócil, se torna dócil, e aí ele todo é um anjo. Aqui nas mãos está uma pomba, desculpa, uma pomba não, aqui não sei o que é que tem nas mãos, um cão. Tem um cão aqui, dócil, como o jumento ou o cavalo, domado, e aqui em cima tem uma pomba da paz. Então me tornei isso. Hoje eu sou isso aqui. Então, o que é que aconteceu? Aqui estou. Hoje eu sou a reprodução dessa figura. Imagem e semelhança do meu Criador, Yahvé. Essa figura é São Miguel Arcanjo, e na verdade São Miguel Arcanjo é Yahvé. Então, houve essa transformação. Hoje eu me tornei Yahvé. Me tornei isso aqui. Então, não é lindo? Graças a Deus, segui o programa. Esse programa, segundo o Dr. Francisco Rubia, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, a mais famosa, então, você passa pelas 3 fases. A fase animal, em que a sua cabeça não pensa como homem, o corpo é de homem, mas você só pensa o chacal, a hiena, come os restos que o leão e o tigre deixam. Depois você se torna um homem, e esse homem vai tendo experiência até ficar um sábio. Não sei se eu sou um sábio, mas não é um animal. O animal está aqui do lado dele, mas para protegê-lo. Eu posso despertar o meu lado animal se eu quiser. Se alguém vier me matar, vai morrer. Porque eu sou lutador de karatê, briga de rua e boxe. Então, se ele entrar nessa casa, eu não, sem nada nas mãos, eu o matarei. Eu o matarei porque eu sei exatamente onde atingir. Porque na academia de Eurípides, em Aracaju, eu aprendi a matar com as mãos. Meus pés, minhas mãos e minha cabeça. Então, ai dele se ele entrar aqui. Se ele entrar aqui sem minha permissão, para fazer algum mal à minha esposa ou a mim, ele vai sair morto, vai sair aos pedaços. Porque eu sei fazer isso. Meu corpo é uma arma mortal. Então, mesmo velho, como no filme Karate Kid. E aqui, hoje, eu sou Yahvé. Pronto, então, essa evolução é no homem. E é programada, segundo diz o Dr. Francisco Rubia, no seu livro El Cérebro Espiritual. O cérebro tem um programa para que o homem faça essa evolução em si e se torne de animal em anjo. Então, aqui está a reprodução mítica de Yahvé, um anjo. Então, disposto a batalhar, olha a espada aí, ó, combatente. Quando eu tiro a espada, ela só volta manchada de sangue do Karnal, ou da Maria Pereda, ou de Jonathan Matias, nas besteiras que eles dizem. E o escudo aqui para me defender, né, das acusações que os seguidores dele fazem a mim. De vez em quando dizem, recentemente, o que eu mais recebo é invectivas, injúrias e acusações mentirosas. Por quê? Porque eu digo a verdade e eles dizem a mentira. Então, uma tal libertadora, que na verdade ama o luxo, a gente percebe que ela ama o luxo, ama o dinheiro, ama os bens materiais, está apegada a tudo isso, e aí agora comprou um apartamento novo. O último vídeo que eu vi dela, ela dizia, estou
com o nariz entupido, porque estou no apartamento que foi montado agora, comprei um apartamento novo, está pegado à Matrix. Eu moro numa vila pobre, numa casa, sala, quarto, sala, cozinha, banheiro e área dos fundos, só isso. E não vou poder nem comprar uma casa simples, maior do que essa, quanto mais um apartamento novo. Então, sim, eu saí da Matrix. Então, doutora, a senhora é libertadora, vai tirar as pessoas da Matrix, então saia da Matrix. Deixe a luxúria, a avareza, a cobiça, o apego à matéria, porque pelo que nós estamos vendo, a senhora está cheia de beleza, de luxo, de colares, então, sair de um apartamento talvez menor, ou ir num bairro menos rico, para um bairro mais rico, ou seja, está na Matrix, sim, está na Matrix. Então, Morpheus ainda é necessário para a senhora, porque a senhora está dormindo. E aí dizer que saiu da Matrix e que vai tirar os outros da Matrix, então que é um Messias, é uma mentira. A senhora está mentindo, a senhora está na Matrix. E se está na Matrix, não vai poder tirar ninguém da Matrix. Então, é um falso Messias. A senhora é um falso Messias. Então, seus vídeos são pseudociência. A senhora é uma atravessadora cultural. Eu digo o que eu vivo. Então, cheguei, graças a Deus, à fase do anjo, né? Graças a Deus, saí da Matrix. Hoje não tenho ambição nenhuma. Minha ambição foi completada. Cheguei ao estado angélico. Ou seja, o desapego, né? O prazer não é mais o meu objetivo na vida. O meu prazer é puramente espiritual. Mas eu sei quando me tornar animal. Se for necessário, eu mato. Se for necessário, eu me torno um homem para poder dar à minha esposa, cumprir os meus deveres conjugais com a minha esposa. Então eu domino o processo. Os três eu utilizo. Eu sou dono dos meus três eus. Então eu estou livre da Matrix. Eu saí da Matrix. Então Morpheus não existe no último filme do Matrix, porque exatamente para mim. Agora, para quem vive no luxo, apegado à riqueza, apegada aos bens materiais, apegada à fama, à fortuna, ao sucesso, está na Matrix. Então está mentindo. Pronto, eu tinha que dizer isso. Faltava esse vídeo. Então esse vídeo é complementar, é um adendo ao anterior, e eu estou sendo sincero. Ao dizer isso, estou sendo sincero. Então a internet está cheia de mentirosos que dizem a mentira, né? Então, Dia Internacional da Mulher, 8 de dezembro, absurdo. Ficou nele o que os jesuítas ensinaram, que a maior mulher do mundo é 8 de dezembro, Imaculada Conceição, e a plateia veio abaixo, é 8 de março e 8 de março. Então ficou carnal do seu coração que a maior mulher do mundo é Nossa Senhora Imaculada Conceição. E o brasileiro é um bonzinho, porque nós cristãos, ora bolas, se você diz que é ateu, como é que você diz nós cristãos? Você se incluiu entre aquela fé a qual eu tenho a honra de pertencer. E outras mentiras e outras tantas mentiras. Então você é um mentiroso também. Então estamos cheios de mentirosos. Jonathan, você me perdoe, mas também da última vez você separa o Cristo histórico do Cristo da fé. Isso é uma mentira. A academia é sustentada. Vocês passarem de professor para doutor, para pós-doutor, têm que ser aprovados. Sua dissertação tem que ser aprovada. E essa dissertação só é aprovada se estiver de acordo com o presidente da pós-graduação, ou do doutorado, ou do pós-doutorado. E é censurado. E é censurado por quem? Por quem sustenta isso. Então você aí diz que a sua função é acadêmica e tem que separar. Agora carnal, não sei porquê, obcecado por Jesus, vai dar uma palestra, vai dar um curso sobre Jesus. Ora carnal, larga o pé de Jesus, tenha vergonha, deixe de ser hipócrita. Se você não acredita, então vai fazer o que você acredita. Você não crê na matéria, então vai falar sobre ética, estética, como Aristóteles fez, botânica, e para de falar. Aristóteles não falava dos deuses, porque não acreditava nos deuses. E você fala do santo, dos deuses e de Jesus o tempo todo? Mentiroso, falso, hipócrita, fariseu. Então estamos cheios de mentirosos. Aqui está a verdade, o canal da verdade. E aí eu sinto muito, eu sou contundente. E aí estou dizendo nomes, e aí estou me arriscando, mas estou sendo sincero. Estou sendo sincero.
Então, fica aqui esse vídeo. Não sei se eu serei, vamos dizer assim, prejudicado por ter dado nomes, mas eu não posso fazer de outra maneira. Então, terminamos aqui. Deem o seu like. Esse é o canal da verdade. Inscrevam-se. 1052 visualizações, mas apenas 179 inscritos. Então, se vocês não se inscreverem, meu canal vai continuar com 80 visualizações, enquanto o canal tem 700 mil visualizações. Até o próximo. Me empolguei e terminei dando nomes. Isso eu não devia ter feito. Foi imprudência, mas dei, tá feito. Vou botar em público, e aí, doutora Maria Pereda, professor Jonathan Matias, Leandro Carnal, então vocês terão o direito de me acionar juridicamente. Espero que não façam isso, mas eu tive que dizer a verdade. Então, eu disse o que sei, o que vejo, o que é verdadeiro. Até o próximo.